Olá, eu sou Roberto Skolnick, conhecido como Professor Beto. Hoje eu vou aqui contar um pouquinho da minha experiência como educador musical e como músico, músico instrumentista e também atuante na comunidade judaica, tanto do ponto de vista da educação musical, trabalhando em escola judaica já há alguns anos, e trabalhando como instrumentista na banda Zamarim, que também estamos aí há 20 anos é, dedicando ao conhecimento e à divulgação da música judaica. Eu queria contar um pouquinho da minha experiência mais específica com a educação infantil e musicalização, e nesse momento eu queria apresentar para vocês qual que é a ideia que a gente tem sobre a musicalização atual. A musicalização atual ela é um trabalho que a gente faz, que é um trabalho de base da linguagem musical, de construção desse conhecimento. Antigamente, historicamente, a gente tinha a música como sendo desenvolvida ou de forma mais tecnicista, né, em que a criança aprendia especificamente a técnica de um instrumento, ou a gente tinha uma abordagem mais teórica sobre a linguagem musical, né? Essa apresentação que a gente conhece dos conservatórios musicais, mas isso também tem se transformado. Hoje pensei em conversar com vocês sobre a música dentro da escola, né? A gente pensar juntos assim como a criança aprende esse conhecimento. É importante ressaltar que a música hoje a gente trabalha com uma visão global dentro da educação, né? A gente não trabalha pensando na música sendo compartimentada, especificamente da linguagem musical, mas ela relacionada às linguagens expressivas, das artes e também das disciplinas de forma geral, né? Quando a gente pensa na música e no aprendizado da criança, que é a minha experiência mais forte, né, desenvolvendo nesses anos, a gente pensa em 3 eixos básicos de desenvolvimento dessa linguagem. Um primeiro eixo da prática musical, onde a criança ela experiencia, ela vivencia de forma efetiva a música, ou seja, ela experimenta, ela toca, ela constrói um instrumento, ela faz pesquisas sonoras com fontes diversificadas, seja com instrumentos ou com material de sucata ou com corpo. Isso é muito importante para dar a experiência empírica, onde ela de fato descobre a potencialidade dela como um ser intuitivo e expressivo. A gente tem um outro eixo da musicalização que a gente chama de escuta e apreciação musical. É onde a gente começa a identificar os sons de forma mais analítica. A gente escuta, a gente tem uma escuta mais em bloco, mais indiscriminada, e quando você começa com um trabalho de musicalização, você começa a discernir esses sons, né? O que é um grave, o que é um agudo, o que é um timbre de um instrumento específico. E a gente tem o terceiro eixo, que é o eixo da cultura musical, onde a gente tem a contextualização de uma música, por exemplo, né? Qual que é o gênero musical, ou em que época ele se desenvolveu, ele foi dado. A gente tem a pesquisa e obra, a gente tem vida e obra de compositores. Isso tudo faz parte de um rol em que eles se relacionam esses 3 eixos, né? Não é uma coisa estanque, eles estão sempre se relacionando, tanto a prática, a apreciação e a cultura, né? A gente só faz isso didaticamente para a gente poder organizar, por exemplo, um planejamento de sala de aula. Eu acho que uma coisa importante a gente conversar aqui é sobre qual que é o sentido da gente ter a música dentro da escola, né? A gente tem a música é uma potência, né? Dentro das escolas, especialmente dentro da educação infantil e depois nas primeiras séries, né? Nos primeiros anos de alfabetização, é uma linguagem privilegiada no sentido dela poder não só ser desenvolvida como o seu sistema intuitivo, da criança poder se experimentar, mas a organização dela como linguagem, né, de uma forma racional, matemática. Então é uma linguagem super importante que acaba se relacionando com as outras disciplinas, que eu acho que essa é a grande chave da musicalização dentro da escola. É a possibilidade de um professor
desenvolver um trabalho junto com seus parceiros, né? Por exemplo, se é um professor especialista de música, ele pode trabalhar com uma professora polivalente. Antigamente, historicamente, a gente tinha um ranço, entre aspas, em que a música era trabalhada como uma forma de ilustrar, por exemplo, algum projeto do professor polivalente. Por exemplo, se um professor de educação infantil trabalhasse com um projeto de animais marinhos ou fundo do mar, o professor de música era um suporte em que ia trabalhar uma música do peixinho. Isso a gente de fato veio transformando, graças a Deus, né? Isso foi uma coisa muito bacana que a gente conquistou. E hoje, por exemplo, dentro de um projeto desse tipo, porque não precisa ser desqualificado, mas é a parceria que envolve aí, o professor de música pode também participar de uma outra forma. Ele pode pesquisar sonoridades, né? Pesquisar uma sonoridade de água, pesquisar o som dos animais marinhos. Por exemplo, a gente tem a baleia, que é um som fantástico, é muito, muito lindo. Pode construir instrumentos, tem o Ocean Drum, que é um instrumento de sucata, faz um nome em inglês pomposo, mas que é muito simples, que a gente pega uma caixa de pizza ou bolinhas de gude ou alguns outros materiais que a gente pesquisa, consegue produzir esse tipo de sonoridade. Então, ou a gente recebe, né, faz essas parcerias, ou o professor pode ser propositivo também, um professor especialista de música, ele pode fazer os seus projetos. Eu mesmo desenvolvi há muitos anos atrás, não há tantos anos assim, mas um projeto de Adoniran Barbosa em que a gente trabalhou junto com as professoras especialistas a contextualização da cidade de São Paulo, do linguajar dos italianos, dos imigrantes, quando eles chegaram em São Paulo, e a parte musical especificamente do samba do Adoniran Barbosa. Isso é um exemplo, depois tem alguns links que vocês podem ver aqui sobre esse projeto e mais alguns outros que eu vou agora contar para vocês. Eu vou conversar com vocês agora um pouco sobre a música dentro da escola judaica. É uma percepção que eu tenho, né, de alguns anos. Eu atualmente trabalho na escola Aleph Peretz, né, em São Paulo, e veio desde o desenvolvimento do Bialik com as suas transformações, encampando esse projeto musical dentro da escola. Eu consigo identificar que a música está muito presente na escola judaica, mas ela ainda serve como um apoio para a parte de línguas, né? A gente ainda existe... como toda escola bilíngue, por exemplo, americana também, você tem uma parte de aula em inglês que corrobora mais para o aprendizado da parte de fala, né, de aquisição de linguagem, e não é focada exatamente na parte musical. Eu tento buscar, na construção do meu trabalho dentro de uma escola judaica, alguns elementos da música judaica que podem também se tornar instrumentos musicalizadores. Por exemplo, a música judaica é muito rica do ponto de vista dos gêneros e dos lugares onde surgiram. A gente tem a música sefaradi, música ashkenazi, que a gente faz essa divisão, mas cada um tem as suas nuances, né, dentro dessa parte judaica também. Então a gente tem a música Hassidi, que é a música religiosa. A gente tem uma gama de possibilidades de trabalhar a pesquisa de gêneros e estilos musicais. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com uma música ashkenazi em Yiddish, né? A gente tem, por exemplo, sonoridades específicas dessa melodia, né? Dessa estrutura musical. A gente pode pesquisar ou pelos instrumentos, a própria música tumbalalaika fala de um instrumento, né, característico russo e que está presente nessa música. Então, eu tento trabalhar com meus alunos nessa forma de trazer essas sonoridades e aproximar o que foi nosso antepassado, né, o que foi passado nosso, não exatamente antepassado, mas que possa estar presente nessa construção e pesquisa de sonoridades de culturas diferentes. A gente tem, por exemplo, numa música klezmer, né, que é um outro ritmo, um outro estilo musical, uma formação musical muito específica, que era a música dos judeus dos guetos,
em que o acordeon, o clarinete faziam a alegria, né, do pessoal que estava lá, de certa forma, cerceado de liberdade, e era a riqueza que tinha de você, era a sua animação, era a forma de você vivenciar e você se divertir por meio da música. E essa música, por exemplo, é muito aproximado às coisas do choro brasileiro, às coisas do jazz americano. A gente consegue ver muitas estruturas musicais se interrelacionando, né? Então eu tento ampliar, quando eu trabalho com musicalização, eu tento ampliar os horizontes dos meus alunos também com essa música. Eu acho que a gente não pode trabalhar com gêneros de rock, samba, tudo depende do que você gostaria. Mas como a gente tem uma identidade judaica muito forte, eu acho que é importante também a gente trabalhar para além das músicas, das festas judaicas, que é o que nossos alunos acabam conhecendo mais dentro da escola judaica, porque, obviamente, tem todo o sentido dentro das nossas comemorações, das nossas tradições, mas a minha busca hoje é ampliar essas possibilidades musicais na criança. Para finalizar, eu queria comentar um pouco sobre um projeto que eu coordeno atualmente, é um projeto vinculado ao PEA Unesco, ao Programa das Escolas Associadas da Unesco, que chama Cantando pelo Mundo. Eu vejo muita proximidade com o Conectei, com essa proposta super inovadora que a gente está desenvolvendo aqui, que tem um pessoal da pesada por trás aqui, fazendo acontecer de fato, fazendo valer a nossa educação judaica. E esse projeto é um projeto que a gente tem uma plataforma colaborativa, vou deixar o link aqui embaixo para vocês poderem acessar, que eu conto um pouquinho dessa forma de a gente trabalhar em rede, né, e colaborativamente, ou seja, a gente tem as escolas e grupos participantes de vários lugares do mundo. Atualmente o Cantando pelo Mundo ele tem escolas da América Latina, da Europa e basicamente do Brasil. A gente tem muito material, que é um projeto que foi precursor aqui, em que as pessoas podem postar, né, as suas experiências junto às cantigas tradicionais folclóricas e às brincadeiras cantadas. Ele foi desenvolvido na área de educação infantil, mas também foi ampliado para o fundamental. Então eu deixo aqui e faço esse convite para vocês também acessarem aqui esse projeto, e agradeço mais uma vez o Conectei na possibilidade aqui da gente poder estar iniciando uma conversa sobre música de forma geral na escola judaica. E qualquer dúvida eu deixo aqui o meu e-mail também aqui embaixo para vocês se comunicarem. Obrigado.